vocês podem imprimir ou salvar em PDF para consulta. É muito importante consultar o roteiro operacional. O roteiro operacional traz informações sobre formalização, traz informações sobre o que a mesa exige para poder fazer a análise dos contratos, e isso é feito por produto, a régua do convênio, a data de corte, né? Então, todas essas informações estão no roteiro para que vocês possam se respaldar. Muitas vezes entram no sistema propostas sem a devida documentação, vêm a ser pendenciadas, isso tudo demora tempo, principalmente quando é portabilidade, saldo retornado. Então, sempre consultem o roteiro operacional para verificar quais as documentações que o banco aceita, quais as documentações que a mesa pode solicitar para análise dos contratos, para evitar esses pendenciamentos e atraso na aprovação das propostas, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre as tabelas. Nas tabelas do governo do Paraná, na maioria a gente usa o ticket mínimo, tá? Então, nós colocamos aqui na primeira tela o ticket mínimo da margem livre por prazo, tá? Esse ticket mínimo, ele, só para explicar para vocês por que a gente usa. Para a gente conseguir manter uma taxa razoável para operar no convênio, a gente, às vezes, para avisar o resultado do banco, a linha final para o banco, a gente tem que colocar o ticket mínimo. Ou seja, a partir desse valor que a gente pode aceitar a operação nessa tabela, a fim de que o resultado do banco seja favorável, seja contento, né? Para a gente não ter que deixar de operar com uma determinada tabela, a gente coloca o ticket mínimo para ter resultado naquela tabela, né? Para não trabalhar com resultado negativo. Então, a finalidade do ticket mínimo é essa: preservar o resultado da operação e a manutenção daquela taxa dentro do convênio. Então, esse é o ticket mínimo para a margem livre em todos os prazos. Pode passar, Matheus. Esse é o ticket mínimo para refinanciamento. Nas tabelas agora com prazos para carência, a gente não tem ticket mínimo, mas nas tabelas para o refim puro, né, sem carência, a gente tem os tickets ainda, e é importante observar para não ter recusa, né, para não ter pendenciamento por ticket mínimo. Então, acho que todos que operam têm acesso a essa informação. Quem não tiver pode entrar em contato conosco para a gente esclarecer. Próximo. Esses são os tickets mínimos da portabilidade. A portabilidade já tem um ticket mínimo, um ticket médio um pouco maior, então os tickets mínimos são um pouco maiores também, até porque a gente tem taxa até 1,25, né, nesse convênio de portabilidade, nesse produto de portabilidade. Então, para avisar o resultado da nossa operação nas taxas menores, a gente coloca um ticket mínimo um pouco mais alto. E a próxima é o do refim da portabilidade, que também a gente mantém as mesmas taxas da portabilidade e tem o ticket parecido, igual, para a gente poder preservar o resultado da operação nas tabelas menores. Próximo. E essa da compra. A compra de dívida serve para unificação de contratos no convênio ou para recuperação de algum contrato de portabilidade, tá? Mas temos várias tabelas também, a gente mantém a taxa ali do refim da porte para poder recuperar se necessário, tá? Agora eu passo, acho que é o Matheus, é a Van quem vai falar, né, Van? Fica comigo essa parte, pode. Tá com você? Então, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, me chamo Matheus. Faço a gestão aqui do estado do Paraná, juntamente com a Vanessa. Ela pega a parte de cima aí do estado e eu pego toda a parte de baixo, litoral, até a Foz do Iguaçu. Então, atravesso o estado por um inteiro, tá? Então, a gente vai começar a falar aqui um pouquinho das oportunidades dos negócios e dos produtos que tem disponível para a gente atuar aqui no banco, tá? A gente, como não somos um banco de um produto só, a gente hoje está atuando com basicamente 4 produtos, que seria a margem livre, o contrato novo para o cliente, né? O refinanciamento, que você consegue fazer o refim da própria carteira da BF, a compra, como a Paty disse ali, que a gente consegue fazer a unificação de parcelas e a recuperação de contrato, caso um contrato antigo tenha dado algum tipo de problema, e a nossa portabilidade, que hoje no mercado ela está muito atraente, a gente não tem restrição de bancos, a gente porta com 0 pagas, logicamente que o comissionamento fica dentro da autorregulação, e a gente não tem restrição, posso portar banco X com tantos prazos? Pode, aqui com a gente você pode portar o banco que você quiser, tá? Desde que esteja dentro da regra da autorregulação, para você obter o seu comissionamento aí.
Aqui nas oportunidades de negócio, falando basicamente do produto de portabilidade, a gente tem a isenção da taxa CIP do RCO, que é uma taxa que o banco não cobra dos correspondentes, justamente porque a gente visa o crescimento de vocês, a portabilidade de todos os bancos, que a gente consegue portar independente do banco, independente do prazo, desde que esteja dentro da autorregulação, as taxas competitivas, que hoje nós estamos com muito diferencial aí na questão de portabilidade, de novo, de refinanciamento, de refim de portabilidade, e também no INSS, não deixando de falar, que agora a gente teve mudanças também. Nós temos, para facilitar a parte operacional, a averbação direta do refim da porte, tá? Então, ele não averba a portabilidade, para depois averbar a portabilidade, averbar o refim, ele já averba o refim da porte diretamente. A gente tem a redução de margem negativa, tanto quanto na portabilidade, tanto quanto no refim de carteira. Nesse caso, por exemplo, peguei um cliente do governo do estado, que nem agora está tendo muito caso, de cliente que aumentou o fundo previdenciário e está negativo. Eu consigo fazer um refim com a Bradesco Financiamentos? Consegue sim. Você somente anexa um print na sua proposta, mostrando que o cliente está negativo, e você já consegue fazer o enquadramento da parcela ali e posteriormente liberar o líquido para o cliente, tá bom? Nós temos o pagamento de comissão diferida na maioria das tabelas do refim de porte e do refim também. A portabilidade, como dito anteriormente, em qualquer prazo, sem restrições de bancos, e a averbação parcial na portabilidade do governo do Paraná, caso o cliente venha a perder margem ou ocorra algum problema durante a operação, tá? Essa averbação parcial, ela se dá até 40% da perda da margem do cliente. Lógico que a gente vai fazer todo o estudo para ver o que aconteceu realmente, tá? Aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho dos negócios e das oportunidades no refinanciamento e da margem livre. Como mencionado na portabilidade, a gente também tem as taxas atrativas aqui para os dois produtos. O nosso refim, como diferente de alguns bancos, a gente faz com uma parcela paga para o refim de carteira, a unificação de contratos via compra, com um cálculo de margem negativa, também podendo fazer a redução do negativo que o cliente possa ter lá no seu sistema de consignação. Agora, atualmente, com a nova regra, a gente está com a opção de carência no refinanciamento do Gov Paraná. Então, tem a opção de carência no refim de porte, e na compra, tá? Lógico, mais após a gente vai mostrar como faz isso mais detalhadamente. A gente tem a opção de refinanciar toda a carteira do banco também, que o banco tem aqui hoje atualmente com o convênio do Estado do Paraná. Nós temos a operação garantida no refinanciamento, então o correspondente ele fica totalmente livre de risco nessa operação. E mais uma vez o comissionamento diferido pelo bruto da operação no caso do refinanciamento, tá? Aqui falando um pouquinho sobre cálculo de margem, a gente vai falar umas especificações do convênio aí, porque a gente julga necessário e é bem diferente, e a gente mostra que é um convênio muito tranquilo, muito fácil e muito claro de trabalhar, tá? Então, para o contrato novo, sempre que você for fazer uma simulação para o cliente, você pode usar a margem real lá do seu PR Consig. Tem alguns convênios que é necessário manter lá uma margem de segurança. No caso do governo do Paraná, não é necessária essa margem. Então, a margem que aparecer no PR Consig do cliente, vocês já podem fazer a simulação com esse total, tá bom? No caso de refim, com margem zerada, se você for simular para o cliente aqui o refinanciamento de nossa carteira ou refim de porte, e o cliente tiver com a margem zerada, você não consegue fazer a diminuição da parcela. Nesse caso, você tem que continuar mantendo o valor da parcela, até porque com isso você vai ter um ticket da operação maior e liberar até um valor líquido maior para o cliente também. O refim com margem negativa, como explicado anteriormente também, a gente consegue fazer o abatimento do negativo do cliente no refinanciamento, justamente anexando o print da consignação dele lá para justificar que ele tem o negativo que a gente está abatendo nessa operação. Já o contrato de refim agregando a margem, ele pode ser incrementado ali conforme a margem que aparecer lá no PR Consig do cliente. Então, eu vou fazer um refim, o cliente tem R$15 de margem, posso agregar? Pode, você consegue fazer até mesmo para aumentar o ticket da operação e o valor líquido liberado para o cliente. E o contrato de compra interna, conforme frisado anteriormente também, a gente consegue fazer a unificação de parcelas. No caso de governo do Paraná, a gente não tem restrição de quantidade de parcelas
serem unificadas. No INSS, especificamente, a gente unifica de 2 em 2, e no governo do Paraná você consegue unificar mais parcelas. Aí essa parte da oportunidade de negócio a gente conseguiu ver com clareza aqui. Caso vocês tenham dúvidas, pode deixar as perguntas no chat que a gente vai responder com calma cada um de vocês posteriormente, tá bom? Agora a gente passa para a parte operacional do convênio. Bom dia, pessoal. Obrigada a todos que estão aí. Eu sou a Vanessa, para quem não me conhece, gerente comercial, como já falaram, da região norte do Paraná. E eu vou mostrar um pouco do operacional. Eu vi algumas dúvidas ali que tem desde o início da digitação. Aqui a gente vai mostrar de uma forma geral, mas as dúvidas que vocês tiverem, onde que entra, como que funciona, pode perguntar, depois a gente pode entrar mais a fundo em qual é a dúvida maior, se é em relação à digitação de contrato novo, refim, qualquer coisa que vocês, né, solicitem aqui. A gente está justamente aqui para sanar as dúvidas e que consiga fazer o convênio rodar de uma forma simples, que é um convênio muito simples. A gente tem bom, aqui é o fluxo de intenção. Onde nós ganhamos mais, nós temos. Então, na intenção, você digita a intenção no gestão portabilidade. Você entra em proposta, vai aparecer os convênios. Van, coloca todo mundo no mute aí. Vou fazer isso. Então, aqui entrando na digitação da intenção. Aqui a gente não está mostrando o fluxo dentro do BPNet, você entrando, onde que você digita o quê, qual as informações que você coloca. Aqui é um fluxo no geral, que é onde a gente vê que existe muita dúvida ainda. Por quê? Você entra, faz a digitação da intenção lá no proposta, entra no convênio, nesse caso governos, tem lá portabilidade. Aí você digita qual produto que você vai fazer, os dados do cliente e tudo mais. Quando você finaliza a digitação da intenção, ela vai aparecer o termo para imprimir e a intenção em si vai ficar no status PAD. PAD significa o quê? Que está pendente de anexo de documento. Por quê? Porque você tem que coletar a assinatura do termo no dia que você digita essa intenção, ou depois, claro, né? Mas para essa intenção percorrer o fluxo, andar, né? Você precisa voltar e anexar esse termo assinado pelo cliente. Então, a partir do momento que está PAD, está esperando que você anexe esse termo. Anexou o termo, o próximo status RNT. RNT quer dizer que está na mesa. E a mesa é a mesa do banco analisar, tá? A mesa do banco analisou, ou ela vai para o próximo passo, que é SA, que foi para CIP, ou seja, a gente está solicitando o saldo devedor lá para outro banco, ou ela pode pendenciar. Por algum motivo, o documento, a mesa não acatou, ou o termo não foi anexado e você reativou, não salvou o termo, e ela volta para o status PAC. PAC, o correspondente tem que entrar e atuar novamente para retornar para o status RNT. Se ela não teve nenhuma pendência, ela segue para o SA. Em alguns casos, ocorre um status chamado PNW, que ele é pendente de envio New Space. Quando vocês visualizarem que ficou mais de um dia nesse status PNW, a intenção, vocês podem acionar os gerentes comerciais, porque provavelmente essa operação ela saiu do fluxo. Então, a gente precisa identificar o que aconteceu para ajustar ou orientar a melhor forma para você prosseguir com ela, tá? Foi para a CIP. Bateu na CIP, o órgão, né, que regulamenta isso, ele vai constatar número de contrato, se o telefone que vocês digitaram está correto, se o banco originador que vocês, né, colocaram na proposta é referente ao contrato. Então, são feitas diversas análises.
Se não confere alguma dessas informações, ele volta recusado. E aí ele pode voltar como SRC, SR, SI. Sempre para você ver qualquer pendência dentro da esteira ali do banco, é nos 3 pontinhos que tem no sistema BPNet, tá? Se ela voltar SRC, SR ou SI e você quiser redigitar, ajustando algum dado, você precisa entrar, vincular e cancelar essa operação. Inclusive, a gente tem um material também específico como que faz esse cancelamento. Depois a gente pode mostrar, pode enviar para facilitar, porque muita gente não sabe que precisa cancelar. E aí, quando tenta digitar uma nova, dá a informação que já existe uma intenção. Então, você precisa fazer esse cancelamento para redigitar. Se tiver tudo ok, o outro banco tem os 5 dias úteis para retornar o saldo para nós. E esse saldo vai retornar dentro do BPNet no 5º dia e você tem que atuar. Quando que você tem que atuar? Quando o status ficar saque. E o saque, no dia que ele voltou, é o dia que você tem que atuar e é o dia que o banco tem que pagar o saldo para aquele banco originador. Se isso não for feito, a operação cancela, como está aqui CAC, e aí você tem que reiniciar o processo, pedir o saldo de novo, esperar os 5 dias. A partir do momento que você entrou, vinculou o saldo, virou uma proposta, a intenção fica no status VPI. VPI quer dizer que você fez tudo o que tinha para fazer ali naquela gestão portabilidade, e aí ela vira uma proposta, assim como um novo, como um refim, como uma compra. Então, você muda o lugar onde acompanha essa operação dentro do BPNet. Você vai para gestão fila de propostas. Quando a intenção, você fica no gestão portabilidade. Se esse saldo for pago lá para outro banco e o outro banco acatar, a intenção, o último status dela é CEF. Quer dizer que o banco efetivou o pagamento que nós efetuamos. Lá embaixo no BPNet, quando vocês entram, tem esse painelzinho aqui da situação, o que significa cada status. Às vezes te ajuda a te dar um norte do que é aquela operação, tá? Pode passar. O Van, é a Adriana que está falando. O Matheus deixou claro aí que a gente não tem, a nossa regra é da autorregulação, né? A gente não remunera operações com menos de 360 dias, né? Portados com menos de 360 dias. Mas a gente vê alguns correspondentes fazendo outras regras, tá? Ele fala que não porta determinado banco, ou não porta determinado banco com 24 parcelas, e a gente não tem essas regras, tá? Como é que esse parceiro consegue visualizar se essa regra não é do banco e sim do correspondente? Se você puder explicar, eu agradeceria. E aí eu gostaria de deixar bem claro para os nossos parceiros, para todos os mundos que estão convidados aqui, a gente não tem essas regras, tá, pessoal? Se vocês estiverem com dificuldade, além da autorregulação, de alguma imposição que não pode, procure o nosso gerente, que a gente vai buscar para vocês um correspondente que siga a regra aqui do banco, né, que é de sequenciar esta portabilidade. Mas aí eu queria que se você pudesse aqui, explicasse aqui para todos como é que ela identifica que a intenção dele está sendo barrado por uma regra que não é nossa, né, que não é do banco. Muito bem, né? Recomentado isso, porque isso acontece muitas vezes e o correspondente, o parceiro lá na ponta, nem sempre tem essa ciência de que não foi o banco que recusou a operação, que não deu sequência, e sim que existe algumas travas no correspondente em si, que ele está efetuando a operação, tá? Eu acho que aqui nessa apresentação não tem a tela, exatamente, mas o que acontece no geral? Quando você volta ali, Matheus, no fluxo da intenção, quando você entra no VPI, quer dizer que a sua proposta virou um contrato dentro do banco. O que isso significa? Agora, tanto a esteira do seu correspondente ou o banco tem uma ação sobre esse contrato de portabilidade. Então, quando você digita a proposta de portabilidade, ela entra na gestão fila de propostas.
Essa gestão fila de propostas tem um monte de caixinha que vem em digitação, crivo, consolidada. Nessa parte de consolidada, se vocês tiverem acesso ao BPNet, logo que vocês entram nesse gestão fila de propostas, vocês conseguem visualizar essa informação. Ali nesse consolidado é onde trava a operação. Se o correspondente que você atua tiver uma mesa, ela vai parar nessa etapa. Essa etapa consolidada, às vezes, tem nome de portabilidade, mesa. Quando é governo do Paraná, alguns têm GOV, PR. Quando para ali e esse correspondente recusa a operação, ela vai direto para o envio recusado. Se ela foi para o envio recusado, quer dizer que essa operação nem chegou na mesa de análise do banco. Então, você já entende que em algum momento foi barrado pela esteira do seu correspondente, em nenhum momento pelo banco, porque se fosse o banco recusando essa proposta, ela iria para baixo na fila net certo, e ali sim poderia dar recusada. Mas se o seu contrato de portabilidade foi para o envio recusado, é porque travou a operação no correspondente, tá? Isso é muito importante. Algumas promotoras, a gente vê que trava a intenção já. Então, vira e mexe, a gente recebe que voltou o saldo no saque ali, só que tá com a bolinha vermelha vinculada. Isso quer dizer que a promotora vinculou, porque o banco não tem ação na intenção. A gente nem vê essa operação de intenção, a gente analisa ela, né, na hora de ir para a CIPRE, para confirmar o documento e a assinatura do cliente, mas depois dessa etapa, mesa, gerente, a equipe dentro do banco não tem mais nenhuma atuação. Então, se você tem um saldo que retornou e está vinculado, pode ter certeza que não é o banco, tá? Se ela tiver saque, bolinha vermelha, é o correspondente. Então, você pode conversar com o seu correspondente, não resolvendo, vem até nós, né, gerentes do banco, para a gente entender o que aconteceu e ver o que a gente pode te ajudar. Seja, né, na liberação desse saldo, seja o que está acontecendo, porque a ideia é que todos trabalhem dentro da regra do banco, e não uma regra específica para um e diferente para outro, né? Porque a gente está aqui para fazer negócio, a gente está aqui para atender o cliente, para servir esse cliente. Então, a gente, se tem a opção, a gente tem que conseguir seguir isso dentro do Bradesco. Depois a gente pode até entrar no BPNet aqui, ou o Matheus que está compartilhando a tela, e mostrar isso que eu falei da fila correspondente, que tem essa parte do consolidado e o envio recusado. Matheus, você está fazendo isso? Que saiu a tela daqui. Tudo bem, fiquei no vácuo aqui. Matheus, volta o compartilhamento aí. Eu tenho essa tela aqui. Acho que ele quer mostrar a carinha da galera aí. Ver se o pessoal tá prestando atenção. Estamos vendo aqui. Luan. Olha que legal, o banner lá no fundo. Ó, o banner do Bradesco tá fazendo propaganda. A alma do negócio. Olha só. Gente, o Matheus tá aí? Ele chegou cedo, né? Matheus. Oi. A tela. Volta a tela, Matheus. Procurando o arquivo aqui. Não, mas vai, depois a gente volta nesse assunto. Isso. Tá, pode passar essa. Aqui é o fluxo no geral da portabilidade, então, quando retorna um saldo, você vai entrar no BP. Volta, Matheus. Matheus, volta lá. No fluxo. Isso, obrigada. Decida. Então, aqui é o retorno ali, ó. Quando você termina de acompanhar a intenção, você vai entrar no BPNet, vai digitar, vai solicitar novamente a assinatura do cliente. Então, em 2 momentos, esse cliente tem que assinar tanto o termo quanto no retorno do saldo, o cliente tem que assinar o contrato de portabilidade ou o contrato de refim de portabilidade. Se fizer os dois, né, unificados,
o cliente assina os 2 contratos na mesma data, porque esses 2 contratos vão ser analisados de uma vez só, na portabilidade. Então, você vai anexar tanto a porte quanto o refim de porte no contrato de portabilidade lá no BPNet, porque a minha mesa vai analisar uma só vez, para que no refim a gente não trave a operação. Pagou a porte, automaticamente o refim não vai sofrer essa análise de documentação novamente, tá? Aí, teve a análise do banco, a gente envia o... Deixa eu pôr no mudo, não sei se para você está dando eco, mas aqui para mim tá. Pagou a portabilidade, outro banco deu ok. No governo do Paraná, o correspondente / parceiro precisa acompanhar essa liberação de margem, tá? Porque nós bancos não temos a averbação automática, então é importante reforçar isso, que o governo do Paraná, o parceiro, o correspondente, tem que ficar ali acompanhando a liberação da margem do cliente, para assim que ocorra essa liberação de margem, o correspondente faça a pré-averbação e atue na proposta. Mostra a próxima tela, que eu vou colocar os status que geralmente muitos não atuam, e é onde a gente corre um risco da operação do governo do Paraná. Se isso aqui tiver na mente de todos, praticamente o risco é 0 dentro do governo, tá? Quando você faz uma operação de portabilidade com refim vinculado, você vai atuar no refim, porque como já foi falado, a gente averba diretamente a operação de refinanciamento, para que vocês ganhem tempo, o cliente receba muito mais rápido, e essa operação num todo leve o prazo basicamente do retorno do saldo e do outro banco liberar a margem, nada além disso, tá? Então, a portabilidade com refim vinculado, o refim fica nesse status aguardando a liberação. O outro banco liberou a margem, você corre lá fazer a averbação, vincula essa operação de aguardando a liberação e põe em aguardando a averbação. Vincular, que a gente fala, é sempre na bolinha verde no BPNet. Então, você clicou lá, ficou vermelha. Isso quer dizer que você vai mexer naquela operação. Então, quando tiver vermelhinha, alguém está vinculado e alguém está tomando alguma ação. Vinculou, colocou em aguardando a averbação, a nossa mesa vai verificar se a pré-reserva foi feita da forma correta, prazo, valor de parcela, carência, e vai finalizar. Vai dar averbado, pagamento enviado, operação finalizada. O importante é que assim, a operação não tem mais risco para você, correspondente, quando está no status operação finalizada. Qualquer outro status, ou está esperando a ação do banco, ou o banco está esperando a sua ação. Então, porte efetivada significa que a operação já está ok? Não. Porte efetivada significa que eu paguei o saldo para o outro banco. Apenas isso. Para que você não tenha mais risco nenhum, é a operação finalizada que a gente tem que chegar. Esse é o status do banco que concretiza toda a operação. Então, quando você faz portabilidade pura, você só traz o contrato para dentro do banco, sem remuneração para o cliente, sem líquido para o cliente, o status é portabilidade efetivada. O que você tem que fazer quando libera a margem lá do outro banco? Vincular essa portabilidade efetivada, pôr em aguardando a averbação também. Aí o banco vai fazer a conferência e aí sim vai dar a operação finalizada. Nesse não tem o status pagamento enviado porque não tem líquido para o cliente. Ou, se a mesa não aprova, ela volta para pendente. Onde que você vê a pendência? Geralmente nos 3 pontinhos, você consegue visualizar. Ou se você vincular a proposta e na segunda página tem um campo observações. É lá que a nossa mesa coloca tudo o que pendenciou, o que está faltando, o que você precisa ajustar, tá? Essa parte aqui é muito importante. A gente já teve algumas perdas por falta de acompanhamento. Não entender que o fluxo do banco para uma operação finalizar é operação finalizada. Principalmente quando é portabilidade pura. Pode passar. Aqui a gente demonstrou a carência. Como é um processo novo dentro do banco, surgiu muitas dúvidas em relação ao que você coloca no BPNet, como que você faz a averbação no PRConsig. Então, assim,
No BPNet, existe a carência de 1 a 4. 1 é sem carência, que é os 30 dias normal. Então, por isso que no PEA e Consig você permanece com a carência 0. 2 meses quer dizer que deu 60 dias para aquela operação vencer. Vai depender da data que ela foi efetuada, mas no modo geral, a grosso modo, é basicamente isso. Então, deu 60 dias, no PEA e Consig você vai por 1. Por quê? Aqui a gente colocou um exemplo de se hoje você fizer a operação dentro do BPNet e escolher a carência de 3 meses. O vencimento no BPNet, ele vai jogar para o mês de novembro. Mas no PEA e Consig aparece a data do desconto, não do vencimento. E ela tem que ser no mês de outubro. Por quê? O cliente sofre o desconto lá pelo meio do mês, lá pelo dia 20, é contabilizado esse desconto pelo órgão do contra-cheque dele. Ele recebe o salário no final do mês e nós, bancos, no início do mês sequente, recebemos o valor do órgão. Então, a gente vai baixar essa parcela só em novembro, porque eu não recebo ela em outubro para baixar em outubro, eu só recebo ela em novembro. Isso aqui causa muita dúvida. Então, a gente já fez uma tabelinha. Se você escolheu carência BPNet tantos meses, no PEA e Consig é sempre o número, né, da carência, o número anterior, tá? Eu acho que já foi falado sobre isso, do líquido mínimo. Quando você põe carência, a gente pode não ter líquido na operação. R$1 é o valor mínimo, né, que o sistema permitiu. Mas por que isso? Porque geralmente não, mas o cliente pode optar por ficar só 2, 3 meses sem pagar essa parcela. Então, por isso esse líquido praticamente zerado. Porque o cliente que optar apenas por ficar sem pagar a parcela, você faz ali a operação e libera o mínimo líquido possível. Isso também não tinha antes. A gente sabe que a regra do banco em todos os convênios, todas as operações, é mínimo líquido R$250. Então, os únicos que não seguem essa regra é agora com a carência no refim de porte e compra. Pode passar. Aqui a gente demonstrou, porque o questionamento é justamente que eu falei na tela anterior, é por que no PEA e Consig fica um mês e no BPNet fica outro. É justamente porque o PEA e Consig, ele coloca a data do desconto. Então, eu vou descontar em agosto, porém o banco vai receber em setembro e vai baixar essa parcela em setembro, tá? Pode passar. Aqui a gente selecionou as principais pendências, tá? Falta de documento anexado. Então, como a gente mostrou ali onde tem o roteiro, no roteiro ele mostra se a operação é novo, qual documento que você tem que colocar, se é refim, qual documento, se é portabilidade. Basicamente, os documentos no geral é RG, CNH, o contra-cheque do cliente, dependendo da operação, e o contrato assinado e a 737, isso falando de governo do Paraná. Outros convênios, prefeitura também. BR-Safe inválido, porque toda e qualquer operação do banco necessita o BR-Safe. Então, quem não tem acesso, o correspondente faz, alguns liberam para o parceiro próprio fazer, né, essa análise documental, que minimiza o seu risco lá na ponta. Pré-reserva no PEA e Consig, ou você parceiro ou correspondente tem que fazer, e tem que estar de acordo com a proposta. Então, 1 centavo de diferença já gera pendência. ADF preenchida é a 737. No próximo slide a gente demonstra alguns pontos básicos dessa 737 que gera pendência. O ticket mínimo, conforme a Paty comentou, cada tabela tem um ticket mínimo, então a gente vê muitos digitando, o ticket mínimo é 10 mil, a operação é 8 mil. A mesa vai pendenciar, porque está diferente da regra. É importante falar aqui que uma operação fora da regra impacta em todas as operações desse cliente, tá? Então, se você digitou que na importabilidade voltou um saldo, ele digitou
tem 5 saltos. Ele digitou incorreta, fora do ticket mínimo. Como o meu crivo analisa o CPF, ele vai colocar a pendência em todas as propostas. Existe uma forma da gente contatar a mesa, resolver isso, mas via de regra vai pendenciar. E aí você pode perder todas as operações porque uma você digitou fora da regra. Por isso que é importante o ticket mínimo, o limite, conforme a idade do cliente. Alguns motivos aparecem na pendência tanto lá no crivo da intenção ou no crivo do banco. A maioria deles é uma política interna do banco e não tem reversão. Porém, esses aqui, que a gente coloca aqui nessa tela, é passível de reversão. Motivo 5 quer dizer que o cliente tem alguma parcela em atraso com o banco. Então, se você refinanciar esses contratos que estão em atraso, se for viável, você já elimina o motivo 5. Assim como o motivo 14, que não está aqui, mas é clientes ajuizados em assessoria. Se ele quitar essa dívida e a gente depois fazer uma consulta, pode ser que retire o motivo 14. Então, esse cliente se torna apto a trabalhar com os contratos da Bradesco Financiamentos novamente, tá? Motivo 7 é margem negativa. Então, se você está fazendo um refim, a parcela é R$50, você refinanciar e colocar uma parcela de 45, você só pode reduzir no refim normal, né? Se esse cliente tiver margem negativa, diferente do que é portabilidade com refim vinculado. Porte com refim, você reduz a parcela o quanto você oferecer para o cliente, tá? Motivo 10 é uma política interna do banco, mas a gente pode levantar do que se trata, fazer uma análise se é possível reversão ou não. Motivo 12 é suspeita de óbito. Então, também tem uma análise que é feita, uma defesa que parte pelo correspondente, pelo parceiro, que a gente pode sim reverter. Então, esses pontos aqui é muito importante, porque nem sempre a gente é acionado nesses casos. O parceiro acha que esse motivo não é reversível, não tem o que fazer, e abandona a operação. E muitas vezes é só fazer uma defesa, e aí você consegue atender esse cliente. Pode passar para a próxima tela? A próxima tela é a 737, que até eu vi que acho que passou aqui, mas a Eliane perguntou o que é 737. É uma via que o banco solicita para todos os outros convênios. Então, o INSS não existe essa via, mas os demais convênios têm que anexar essa via, e ela não sai preenchida do sistema, então o preenchimento tem que ser manual por parte do correspondente. Quais dados que ela solicita? Razão social, no caso aqui é governo do estado do Paraná, nome do cliente, RG, CPF, matrícula, salário bruto, salário líquido, outros empréstimos consignados, margem consignável, valor da prestação, quantidade de parcelas, data do pagamento da primeira parcela e data do pagamento da última parcela. Esses dados aqui, data do pagamento, saem na impressão do contrato, tá? Se você não conseguir localizar no sistema, no contrato impresso na página 2 existem essas informações. Tem que pôr local e data, o cliente vai assinar, e um ponto importante é que também lá embaixo, do lado esquerdo, inferior, tem que colocar a razão social e o CNPJ. Esse é o preenchimento da 737 correto. Se você deixar um campo em branco, o banco devolve, falando que você precisa preencher a 737 corretamente. Acho que é isso. Não lembro se tem mais alguma coisa. As prefeituras. Então, como foi falado por diversas vezes nessa reunião, o banco não é o banco de um convênio, é o banco que está disposto a implantar novos convênios, com foco hoje em prefeitura, tribunais. Então, nós, gerentes, eu e o Matheus, estamos com algumas prefeituras em andamento, e o intuito é abrir essas que a gente já está, né, em prospecção, assim como a gente está aberto para
ir atrás de novas prefeituras. Então, você parceiro que está nessa tele, tem uma prefeitura, tem carteira, tem interesse, a gente pode analisar a quantidade de servidores. Hoje o banco perde no mínimo 1.000 servidores, então a sua prefeitura tem isso, já é meio caminho andado. Vem, conversa conosco, que a gente vai buscar as informações que a gente precisa. Se você puder nos ajudar também já, né, coletando algumas informações, e vai atrás para a abertura desse convênio. Hoje, alguns convênios que a gente já possui é Prefeitura de Foz do Iguaçu, Prefeitura de Ponta Grossa, Prefeitura de São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande. Esses, Foz, São José e Fazenda Rio Grande, está apto para todos os produtos. Então, novo, refim, portabilidade, refim com porte, compra para unificação. Todos a gente opera se o cliente tiver margem negativa e conseguir reduzir a margem negativa na operação. O único que no momento está apenas refinanciamento é a Prefeitura de Ponta Grossa. Mas estamos trabalhando para que logo retorne com todos os convênios, porque também é um convênio que tem uma carteira relevante, assim como Foz do Iguaçu, e pouco trabalhada. Então, se tem parceiros aí dessa região que tem interesse em atuar, também fala conosco. Ali depois vai ter o nosso telefone para contato, porque é interesse nosso e de vocês abrir o leque, ter mais oportunidade de atuação e, claro, rentabilidade para o negócio de vocês, né? A única regra do banco é que para atuar dentro desses convênios regionais, tanto governo quanto prefeituras, quando é sub ou quando é correspondente, hoje uma regra é que tenha um CNPJ no estado do Paraná. Então, se você não tiver um CNPJ, precisa providenciar aqui no estado do Paraná para que consiga atuar e continuar a atuação nesses convênios. Matheus, quiser falar alguma coisa das suas prefeituras? Só para complementar o que a Van estava comentando sobre as prefeituras, pessoal, lembrando que a gente tem condições excelentes na Prefeitura de São José, de Foz do Iguaçu, de Fazenda Rio Grande, de Ponta Grossa. E como nós somos um banco que ouvimos muito vocês, o parceiro na ponta, Matheus, Vanessa, a taxa está muito diferente do mercado, no convênio da Prefeitura, a gente não consegue atuar. Então, tragam para a gente essas informações, que a gente sempre pode estar revendo alguma coisa dentro do possível, que nem a Prefeitura de Fazenda Rio Grande e Foz do Iguaçu agora. Recebemos os correspondentes, vimos que estava fora do enquadramento, fizemos um novo pleito e estamos aguardando a nova liberação de condição comercial. Então, tudo isso, nós somos um banco, nós somos os gerentes, que ouvimos muito o parceiro e a gente está aqui para colocar boa rentabilidade para vocês, bons negócios, quanto mais convênio para vocês atuarem melhor. Então, a gente está aqui junto para crescer e não podemos deixar nenhum tipo de trava ou acontecimento que não possa ser feito essa nossa ação, entendeu? Então, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, entre em contato com a Van, e a gente com certeza vai dar uma atenção para vocês, para a gente poder solucionar o problema que vocês tiverem. Só complementando o que o Matheus e a Van falaram sobre prefeituras, nós temos algumas ainda em fase de prospecção e implantação, tá? Alguns convênios grandes, em municípios grandes, estratégicos, na região de cada um, da Van e do Matheus. Então, a gente está, alguns em processo bem adiantado, outros nem tanto, mas em breve a gente vai ter novidades aí, tá? Com relação a novos convênios também municipais. Passa, Matheus. Acho que o Matheus pulou. Não, acho que a próxima é esse mesmo. Somos nós. É essa a equipe. Todo mundo falando que vai aparecer a nossa cara duplamente. Sim. É isso aí. Não sei se eu vi ali que comentaram se a gente já tem a tela para explicar ali como que ocorre o bloqueio em relação a travas não bancárias. Tem sim, eu vou pegar e já vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, aqui segue o meu telefone, o da Van, podem anotar, vou deixar uns minutinhos aqui na tela para vocês anotarem o telefone, para qualquer tipo de dúvida vocês tirarem com a gente. Tem o rostinho de cada um para vocês conhecerem, do Jean, da Paty, meu, da Van.
E entrem em contato com a gente, liguem pra gente que a gente está disposto a tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Agora eu vou pegar aquela parte para mostrar. Matheus, passa essa tela, depois eu vou mostrar uma que eu também recebi aqui no WhatsApp, uma dúvida sobre o ticket médio. Me perguntaram se a gente tem o ticket médio e qual o ticket médio das operações, tá? Eu vou mostrar aqui o ticket médio. Acho legal levantar os questionamentos que fizeram aqui também, né? Assim como o digital, falaram da 737. Eu vou ler a pergunta e você responde. Só um momento. Peraí, vamos lá, Matheus, mostra a esteira aí, daí eu mostro o ticket médio aqui. Então, vamos ver? Pessoal, então, a questão da trava na recusa indevida, às vezes por não portar banco X ou alguma recusa que possa ser por parte da promotora e não do banco. Então, sempre que for os quadradinhos... Para ficar um pouco maior. Ai, desculpa, pensei que já estava. Então, sempre que for os quadradinhos vermelhos, eles vão ser por parte do banco, e sempre que for os quadradinhos azuis, eles vão ser por parte da promotora. Então, se tua proposta de portabilidade de banco X, com menos de tantas pagas, recusar no quadradinho azul, pode ter total certeza, 100% de certeza, que não foi o banco que recusou, porque a gente não recusa, tá? Então, sempre que tiver recusa no quadradinho azul, não é por parte do banco. E aí ela para nesse envio recusado, que aqui na tela, pelo menos eu não estou visualizando muito bem, mas é o último íconezinho da fila correspondente. Quando você clica nos 3 pontinhos também da operação que cai no envio recusado, tem lá o login que cancelou essa proposta. Aí você já tira a dúvida se foi correspondente, se foi por parte do banco, porque algumas vezes também cai no envio recusado uma operação do banco, por exemplo, se virou a folha. Então, ali nos 3 pontinhos você consegue tirar essa dúvida. Não sei se é isso, Jean, que você tem aí. Não, é isso mesmo, Van. Eu acho que é isso. E, assim, dúvidas, podem entrar em contato com a equipe aqui, a gente esclarece, tá? Vamos deixar nenhuma dúvida no ar sobre o motivo da recusa. Tem questão do horário, né, que vocês já falaram. É importante essa operação entrar cedo para não ficar ali em cima da hora para análise, tá? Mas, de fato, é isso aqui, a esteira. As esteiras do banco são as vermelhas e a azul é do correspondente. Deixa eu compartilhar uma tela aqui sobre o ticket médio, tá? Que me perguntaram. Pediram aqui, essas tabelas têm ticket mínimo, e a gente consegue colocar a operação. Sim, o banco estuda a média das operações e corta dentro daquilo que tem um resultado baixo ou negativo, tá? Eu vou compartilhar a tela do que aconteceu no último mês com as operações. Vamos lá, deve estar subindo. Sim. Não sei se chegou para todos aí. Apareceu. Então, aqui. Opa. Então, ela demora um pouquinho para subir. Ok. Então, tá. Quando mostraram aqui o ticket mínimo, a Paty falou, só tinha até a coluna do ticket mínimo, tá? E eu incluí uma outra aqui com o médio, para vocês verem a diferença entre o mínimo da tabela e a média do que ela entra, tá? Então, as tabelas, ali os prazos maiores, a média das operações é bem acima do ticket, tá? Aqui é o que acontece com margem livre, refinanciamento, então, bem acima.
portabilidade, e o refim de portabilidade. E a última aqui, a tela de compra. Os prazos menores, normalmente, são clientes que já estão numa idade que tem um limite de prazo, por isso que ele fica um valor maior aqui, porque o cliente pode pegar mais, mas ele está limitado à idade. Ok, gente? Então, a média da operação que entra bem acima da trava da tabela. Mas a gente sempre estuda isso e, tendo oportunidade, a gente reduz isso. A informação de vocês, o pedido de vocês na ponta é importante para a gente estudar a viabilidade de reduzir esse ticket mínimo aqui, é claro, mantendo um retorno que o banco aceita. Ok, gente? Segue aí, Ivan. Tem mais? Tem as perguntas agora. Vamos lá. Quando a gente vai respondendo as perguntas, vamos deixar ali com os telefones para o pessoal que quiser anotar e já entrar em contato com a gente. Matheus, coloca ali embaixo bem grande o corporativo Curitiba, @bradescobbf.com.br. Corporativo é Bradesco Financiamentos ainda. Então, pode pôr. Tá. A primeira pergunta é do Tiago. É possível tirar... Eu acho que é a primeira pergunta, tá? Daqui a pouco eu vejo se tem alguma mais para cima. É possível tirar o negativo desmembrando em 2 parcelas na portabilidade? Eu mesmo vou responder. Sim, é possível, porque quando a gente porta o contrato, aquela margem do outro banco vai ser liquidada. Então, quando vem aqui para o banco, não vai vir com a margem negativa, porém vai vir com o que sobrou. Então, se está portando 2 contratos que somam R$100 e aquele cliente tinha R$20 de negativo, quando você fizer as operações de portabilidade, a soma das 2 parcelas tem que dar no máximo R$80, que é o que o cliente vai ter livre. Então, você pode fazer, você só precisa tomar cuidado com o negativo de você tirar nas parcelas, senão você não vai conseguir averbar, e aí tem todo um processo, né, que poderia ser evitado. Não precisa anexar a tela do PE Consig, que daí ele continua a pergunta, porque a gente não vai ver o que está acontecendo lá no outro banco, tá? Mas é importante que você faça essa consulta para que não tenha problema na hora da averbação. Deixa eu ver aqui. Questionaram sobre o digital e se a gente tem alguma previsão da retirada da 737 e tudo mais. Essa alguém pode responder, obrigada. Então vamos lá. Vou responder sobre a retirada da 737. Um dos projetos do banco é mudar o formulário, que hoje a gente usa, formulário ali, tem o formulário principal, autorização de desconto, isso tudo tem o formulário de intenção da portabilidade. Então, tem um projeto que deve ser implantado no próximo mês, se eu não me engano, dia 10, a previsão de implantação para a gente substituir o formulário atual por um formulário único, que na intenção da portabilidade vai pegar a assinatura e quando voltar o saldo estiver enquadrado na regra que o banco vai colocar, você pode seguir com a operação sem a necessidade de nova assinatura, novo preenchimento. E neste novo formulário já é previsto as cláusulas da 737. Então, não tem mais a necessidade de ter essa autorização de desconto. Então, tem sim a previsão, início do próximo mês, implantar um novo formulário que retira a 737 e retira a necessidade de 2 assinaturas na portabilidade. Assinatura na intenção e assinatura no saldo. Sobre o digital... o banco está bem avançado com o digital, tá? Só não quero passar uma data ainda prevista, porque tem pontos ali que são importantes, quanto a segurança, da biometria, então ele pode atrasar um pouco, mas o projeto, né, ele já está pronto, já tem o desenho da ferramenta, de como
como vai ser o processo nosso digital, já tem as empresas selecionadas para construção, estão ainda definindo em detalhe ali quanto à assinatura da biometria, mas acredito que neste ano ainda a gente tem novidades aqui sobre o digital, que é importante sim, tá? O banco não deixou de olhar para o digital, não, é importante para a gente. Respondendo o questionamento do Edson ali, eu caí um minutinho e não vi se foi falado já. Ele comentou que a gente não está com taxas competitivas na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Edson, conforme eu demonstrei ali no nosso painel de convênios, a gente está sim com um novo pleito de taxas para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, e assim que for disponibilizado a gente já vai mandar para vocês, para a gente tentar fazer o enquadramento desse cliente, tá bom? Eu acho que está bem avançado lá no price da Prefeitura de Foz. Vamos levantar aqui a previsão de entrega dessa nova condição comercial e a gente retorna para ele. O pessoal questionou também referente às taxas, mesmo do governo do Paraná, em relação a algumas agências, tipo Caixa. Aqui a menina citou a Caixa, principalmente, de taxa 0,90, se existe a possibilidade de reduzir a taxa na retenção para evitar a perda desses clientes. Que é isso que eu pergunto? Eu acho que é importante a gente olhar a taxa não só dos bancos de rede, como dos outros, né? E a gente tem feito isso, a gente deve fazer uma revisão agora das condições comerciais do governo do Paraná com um fechamento de junho. A gente revisa, a gente passou por um período ali que teve alteração de teto de taxa, entrada de carência, então teve alguns ajustes e agora a gente precisa realmente fazer. Não sei se a gente chega nessas taxas aí, acho muito difícil, tá? Como a Adriana falou no começo, colocar uma taxa muito baixa para fazer uma portabilidade, depois você não consegue fazer o refinanciamento. O importante que a gente tenta manter aqui é manter a remuneração diferida o máximo que a gente consegue, tá? Então, porque a gente olha a operação, que o importante é a manutenção da carteira, tá? Para o banco é a manutenção da carteira, para o correspondente é a manutenção da carteira, para o sub é a manutenção da carteira. Então, a gente tenta manter uma taxa que dá uma rentabilidade, que você consegue fazer o refinanciamento, que a gente consegue remunerar diferido nesse refinanciamento. Isso que é importante para a gente. E não fazer uma taxa que a gente só vai trazer esse contrato e depois eu não vou conseguir refinanciar, eu não consigo ajudar o cliente quando ele precisa de um novo valor. Eu só tive a intenção de trazer o contrato e deixar ele parado lá comigo. Então, essa é a ideia do banco. Por isso que a gente sempre mantém as tabelas de refim alinhadas com as de portabilidade para tentar ter tabela ali ao máximo para a gente refinanciar quando preciso aquele contrato. A próxima pergunta é da Andresa. Existe a possibilidade de portar parcelas pequenas e unir elas na compra antes da primeira parcela? Não. Porque hoje existe na verdade, sim, tem. Só precisa tomar cuidado para que a compra se torne viável, né? Depois da digitação. Mas tem como você fazer as portabilidades separadamente, porque a gente não faz unificação da porte, digita tudo de uma vez, digamos assim. Mas tem como você portar contrato por contrato, e aí ele vai liberando a margem desses contratos, certo? O outro banco. Você, assim que as portabilidades forem pagas, tem como você digitar uma compra unificando todos esses contratos. E aí você vai fazer a averbação direto da compra. É como se fosse um refim vinculado. Só que como você vai unificar os contratos de portabilidade, você não pode averbar e finalizar eles. Porque se você averbar e finalizar, realmente vai ter que ter uma paga. Porque isso é uma regra do PR Consig, do governo do Paraná, né? Não é uma regra do banco. Então, se lá no PR Consig não tiver um desconto, não dá para refinanciar a operação lá dentro. Por isso que nesse caso, Andresa, se você quiser fazer as portabilidades e depois unificar, não pode deixar aporte averbar
para daí digitar a compra. Tem que digitar a compra logo depois que eu pago o saldo das portabilidades, para quando liberar a margem, você já fazer a reserva diretamente do valor da compra, que seria, né, o valor total das parcelas. Se finalizar a portabilidade e depois quiser fazer a compra, aí sim tem que esperar um desconto, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Importante também falar sobre a margem que fica livre, né? Então, se tiver a liberação das margens todas ao mesmo tempo, é mais fácil, mas se ele for liberando margem fracionado, o correspondente vai ter que acompanhar, porque ele pode perder. Vocês podem fazer na pré-reserva, né, só para segurar ali, e aí depois a gente cancela as pré-reservas e você unifica tudo de uma vez. Exato. Mas quem tiver mais dúvida, como que faz, me ajuda, eu vou fazer uma aqui, ajuda na primeira vez a acompanhar, nós estamos aqui para isso, tá? Aí falaram, é isso mesmo, para o convênio INSS não precisa da 737? É isso mesmo, 737 é só para os outros convênios. Prefeitura de São José era atendido pelo Bradesco, mas está suspenso. Prefeitura de São José a gente voltou a atuar, né, faz algum tempo, mas a gente ficou um bom tempo sem atuar nessa prefeitura, até pela baixa produtividade. Então, se você vende, vem conosco. Deixa eu ver se tem mais perguntas, que saiu aqui um negócio. E essa suspensão de parcelas aplica para o governo? Ah, tá, perguntaram sobre a suspensão no INSS, se isso é só no governo. Se a gente acho que a gente já podia aproveitar para falar do INSS. O governo foi decretado e a gente teve que cumprir, tá? Não tem a ver com a do INSS. Essa regra do governo foi imposta para nós e a gente adaptou o sistema. Do INSS, ainda não teve a confirmação, né, Jean? Da suspensão. Não. Ainda não teve. Exatamente o que a Van falou, do governo teve um decreto, né? Então, o governador emitiu um decreto para a gente colocar carência no convênio do governo, tá? Então, para isso acontecer no INSS, tem que também haver uma aprovação, né? Esse processo está correndo, mas a gente ainda não tem aprovação. E é bem diferente, né? O pleito o que veio do decreto do governo, para carência, o servidor, o pensionista, aposentado pensionista, ele procura o correspondente e solicita o refinanciamento com carência. Então, não é paralisação do desconto para ele não pagar por 3 meses. Ele tem que refinanciar com carência, assina um novo contrato, é pactuado, porque essa carência tem os juros. Tá? Assim como tem nas outras operações em que o governo autorizou carência, financiamento imobiliário, diversos outros tiveram essa mesma medida, mas não é simplesmente paralisa o desconto e joga para o final. Tá? Por isso que o cliente tem que autorizar, porque ele vai pagar juros por essas parcelas que vão para o final do contrato. No caso do INSS é diferente o pedido, que é para paralisar os descontos, né? Só que ele não fala sobre os juros desse prazo. E aí, se tiver juros, o cliente tem que autorizar, porque ele pode não querer pagar esses juros para ficar 3 meses sem pagar. Não está definido ainda se isso vai acontecer dessa forma ou não. Acho que é isso de pergunta. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrar. A gente colocou os telefones ali dos gerentes comerciais, o meu também eu coloquei ali no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo mais específico, também mencionei o Corporativo Curitiba no chat, o Matheus colocou ali na tela. Podem entrar em contato conosco, a gente vai procurar atender todas as dúvidas o mais depressa possível, tá? Então, pessoal, reforçando aqui, quem é parceiro, que está no litoral, na região de Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, é o Matheus,
tá? Ele atende essa faixa aqui, e também um pedaço de Curitiba, claro. E a van atende Curitiba e a parte de cima do estado, Ponta Grossa, o Norte Velho, Jacarezinho, Andirá, Bandeirantes, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Então, ela pega essa parte de cima do estado e o Matheus a parte de baixo. Então, mais dúvidas aí? Como que tá o chat? Agora tá tranquilo ali. Gente, Dri, considerações? O Jean, antes de encerrar, só queria reforçar uma coisa. Primeiro, obrigada a todos, né, pessoal? Vocês ficaram aqui com a gente quase 2 horas, né? Então, agradeço bastante aqui, para a gente é bastante importante, agradeço a equipe também, né? Mais dúvidas, fiquem tranquilos, a equipe está aí, tem os telefones, a região, todo mundo está pronto aqui para atender vocês, e a gente viu, tem bastante oportunidade aqui para vocês atuarem aqui no convênio, tá? Mas eu gosto de reforçar, o Jean falou um pouquinho sobre qualidade, mas eu queria reforçar muito com vocês, porque é um assunto que o Banco Central, pessoal, está pegando muito. Então, quando vocês tiverem qualquer dificuldade na portabilidade, por favor, não reclamem em nome do cliente no Banco Central, tá? Ele pega essas reclamações, ele envia para a gente e agora ele está querendo saber quem é esse correspondente, quem é esse usuário que fez a reclamação. Então, isso pode acarretar algum problema para vocês e certamente acarreta um problema para a gente, porque a gente é responsável. Então, se vocês tiverem algum banco que está com alguma dificuldade, que vocês acham que está com alguma postura na portabilidade que não está correta, avise a gente, avise a nossa equipe. Não reclamem de jeito nenhum no Banco Central, para que vocês não sejam penalizados e nem o banco seja penalizado, tá? Use o nosso canal, porque se a gente vê que o banco está fazendo alguma coisa indevida, a gente entra em contato com o banco, tá? Que vocês estão portando. Então, eu só pediria aqui para que realmente, de maneira nenhuma, pessoal, vocês façam reclamação no Banco Central em nome do cliente. Essa é uma falta grave, o Banco Central está realmente cobrando muito o banco em relação a isso, né? E a qualidade no atendimento do cliente, vocês sabem, né, melhor que eu, uma venda bem feita, né, pessoal, é um problema menos no futuro. Então, a gente não quer vender e depois ter que ficar respondendo o problema, ficar com valores a recuperar, ficar com ação cível. Então, muita transparência para o cliente, tenho certeza que ele entendeu o que ele está formalizando, né? Faça ele assinar o contrato, entregue já na hora para ele uma cópia lá com as condições do que ele está contratando, né? Porque aí a gente faz a venda e a gente tem a confiança de que aquilo que vocês receberam de comissão realmente está guardado aqui com vocês, né? E o recado realmente é para que vocês, por favor, não façam nenhuma reclamação no Banco Central em nome do cliente, isso aqui é muito importante. Mas muito obrigada à equipe aí também, a gente viu bastante oportunidade aqui, eu acho que o pessoal foi bem a fundo, né? Como é que vocês conseguem evoluir aqui nos nossos produtos. Aproveitem o convênio do governo, é um excelente convênio, a gente tem uma carteira muito grande, tem muita coisa para vocês fazerem, tá? A minha parte já é isso, muito obrigada, gente, obrigada equipe aí, parabéns pela apresentação. Jean, passo para você aí, para você encerrar. Ok, Dri, obrigado pela sua participação, eu sei que é corrida essa agenda, com a diretoria, mas tirou 2 horas para ficar aqui com a gente. Obrigado a todos os correspondentes aqui que ajudaram a gente com a divulgação, aos parceiros, mandando o link. Ontem, hoje cedo, a gente ficou ali falando todo mundo, pô, ajuda aí. A gente queria mesmo falar com quem está na ponta, no dia a dia com o cliente. Tá? Obrigado você que faz a operação nossa crescer, que está ali atendendo o cliente, refinanciando as operações, fazendo a portabilidade, tá? O trabalho de vocês é muito importante para a gente, e o que a gente faz hoje aqui é para vocês, tá? A nossa equipe atua 100% fora de agência, a gente não atua, a gente não atende nada da operação da rede, né? Da rede Bradesco. Então, a equipe que está aqui, eu, Paty, Ivan, Matheus, a equipe do Sul que está aqui, que não se manifestou, mas está aqui,
assistindo também, tem gerentes de outras regionais aqui assistindo também. Toda essa equipe do banco trabalha para você que está na ponta, tá? Então, não deixe de fazer o seu contato com a gente, mandar seu e-mail, sua dúvida. A gente precisa disso. Obrigado e espero que a gente faça em breve um novo encontro aqui, falando de INSS, falando de outros convênios, prefeituras, implantação, tem muita coisa para a gente falar com vocês, gente. Obrigada a todos, pessoal. Bom dia. Bom Obrigada. E bora vender governo agora. Tchau, obrigada, pessoal. Valeu, gente. Tchau. Oi, Ivan. Você tá aí, Ivan? Ih, que apareceu alguém. Tava doido. Vocês não respondem o chat, pô? Ah, tá. O que a gente não respondeu? Tem como eliminar a 737, por favor, por gentileza? Obrigado.